Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, né? Mas aqui vai ser a nossa revisão da última parte que ficou faltando, tá bom? Já temos uma aula gravada como revisão lá no sistema, no Educa de vocês. E agora vem a última parte que ficou faltando, tá bom? Principalmente para a galera de Araguatins que perdeu a última aula de revisão que nós falamos desse assunto aqui, tá bom? E se tiver alguém que presenciou a última aula em sala de aula e que tiver ficado em dúvida, pode também ver esse vídeo para poder retirar as dúvidas, tá certo? Então, no geral aqui, a ideia é a gente fazer com vocês a simulação, como se fosse uma realidade de um financiamento, e responder algumas perguntas, como, por exemplo, se eu quiser pagar uma parcela antecipada, quanto é que eu vou pagar? Se eu tiver algum valor e quiser amortizar a minha dívida, como é que eu faço? Tá bom? Então, é mais ou menos nesse estilo. Então, já deixei uma formulazinha aqui, que é uma fórmula bastante útil, essa que está aqui à nossa direita. Nesse caso aqui, a fórmula que traz um valor do futuro para o presente, tá certo? Aqui onde tem esse pezinho, a gente vai colocar, pensar nele como o valor futuro, tá certo? Que uma parcela é um valor do futuro, beleza? Então isso aqui seria um valor que está no futuro. E nós vamos querer trazer ele aqui para o valor presente, ou seja, para o presente, certo? Então, sendo assim, vamos iniciar a nossa revisão falando a esse respeito, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos simular aqui um, um financiamento. Para ficar bem simples a princípio, vamos fazer um simulamento, uma simulação de um financiamento de apenas 10 parcelas, que vai ficar todas elas visíveis aqui na nossa tela, e aí nós teremos condições de falar legal, tá bom? Então, olha só, eu vou querer aqui um financiamento. Vou colocar aqui um financiamento de R$ 1.000, ok? Financiamento de R$ 1.000. Vamos colocar aqui uma taxa de juros, por exemplo, de 5% ao mês. Então, é 0,05. E vamos fazer aqui em 10 vezes. E vamos escolher o sistema Price, tá bom? Primeiro sistema Price. Olha só. E aqui nós temos gerado a nossa tabelinha, tá bom? De financiamento, que é a nossa matriz de financiamento. E aqui estão as 10 parcelas, certo? O mês zero, por exemplo, que aqui nós temos os R$ 1.000 de débito. Depois o mês um. Lembrando que esse cálculo dessa parcela aqui pelo sistema Price é por aquela formulazinha que vocês já conhecem, né? Que já está aí nos materiais de vocês. O juro também é calculado normalmente, então a gente não vai tratar aqui nesse vídeo, nessa parte da revisão, nós vamos tratar mais de construção da tabela, porque isso vocês já sabem fazer, já trabalhamos bastante. A gente vai tratar apenas de pagar parcelas antecipadas ou amortizar, beleza? Bom, então vamos tentar fazer perguntas do seguinte estilo. Por exemplo, aqui, olha, supondo, deixa eu colocar aqui a minha canetinha aqui um tamanhozinho um pouco mais grossinho, ok. Vamos lá. Imagine o seguinte: todo mês você vai ter que pagar uma prestação de valor igual, né? Então aqui é o mesmo valor toda a vida, 129,50 é o valor de cada parcela que vocês vão pagar. Ou seja, que alguém pagaria, né? Por esse financiamento. Então vamos fazer o seguinte: se você for pagar ela no tempo certo, não vai ter nada de estranho nem de desconto que você vai ter. Por exemplo, se você for pagar a parcela do mês 4
daqui 4 meses, você vai pagar R$ 129,50. Se for pagar a parcela, a 10ª parcela daqui 10 meses, vai pagar R$ 129,50. A ideia básica é, por exemplo, se você quiser antecipar uma parcela, certo? Vamos imaginar que você fez o seu financiamento, mas quando você for pagar aqui a sua primeira parcela, você também queira pagar a parcela número 10, por exemplo. Vamos imaginar que você queira antecipar essa última parcela aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Pronto. Vamos antecipar, por exemplo, a 10ª parcela, vê se? Essa antecipação da 10ª parcela, vamos imaginar o seguinte: já passou um mês, você vai pagar a primeira parcela, que é os 129,50, mas também deseja antecipar a última, no mesmo momento que você vai pagar essa. Tecnicamente, você vai estar antecipando quantos meses? Vai estar antecipando 9 meses, certo? Por quê? Porque está trazendo a 10ª parcela para o vencimento da primeira. Então, você vai adiantar todos esses meses que estão aqui. Bacana? Eu vou pedir aqui, olha, o nosso simulador para nos ajudar a fazer essa simulação, tá bom? Então, eu quero antecipar aqui. Ele pergunta assim: qual é o número da parcela que deseja antecipar? Eu quero antecipar a 10ª parcela, certo? Então, a 10ª parcela. Ok. Qual é a taxa de juros mensal? Nós colocamos aqui 5%, então é 0,05. Ok. E olha só, na antecipação, o que que aconteceu aqui, ó? Dê uma olhadinha aqui nessa telinha. Parcela escolhida é a parcela número 10. O valor original da data era de R$ 129,50, se você fosse pagar aqui no mês 10 mesmo. Mas para você pagar a parcela hoje, você vai ter o quê? Você vai pagar apenas R$ 79,50. Olha só, o que aconteceu aqui? Aconteceu que todos os juros que deveriam incidir sobre essa parcela aqui, ela desapareceu, certo? Desapareceu. Vale a pena a gente pensar numa coisinha? Seria o seguinte, olha, gravaram bem esse valor aqui, olha, R$ 79,50. Olha bem aqui, na primeira parcela, vocês vão perceber que a amortização da primeira parcela é exatamente R$ 79,50. E os juros da primeira parcela é de R$ 50. Ó, a última parcela e a primeira, elas têm essa equivalência, tá? Porque faz sentido, não faz? Porque se vocês fossem pegar a 10ª parcela e pagar junto com a primeira, vocês deveriam pagar o mesmo valor, certo? Deveriam pagar o mesmo valor. E nesse momento, o valor dessa 10ª parcela seria de R$ 79,50. Não teria o quê? Não teria esse juro aqui de R$ 50. Por quê? Porque esse juro aqui de R$ 50 é o juro que foi colocado em cima da primeira parcela. Então, se você vai pagar a 10ª aqui junto com a primeira, só a primeira que vai pagar o juro, a outra não, porque a outra você está trazendo exatamente para o momento presente, tá bom? Então, a ideia de trazer uma parcela antecipada é justamente de fazer ela vir para o momento presente. Bacana? Então, nós economizaríamos aí R$ 50 de juro se fôssemos trazer a 10ª parcela para pagar juntamente com a primeira. Agora, vamos tentar chegar nesse valor aqui usando a nossa fórmulazinha aqui, tá certo? Então, ficaria mais ou menos o seguinte, ó, usando essa fórmula aqui. Então, o valor presente, que é o que eu quero descobrir, o valor presente da minha parcela vai ser o quê? A parcela aqui, olha, que é o valor dela, 129,50, dividido por 1 mais I, mas o I é 5%. Então, isso aqui daria 105%, ou seja, é 1,05.
5%. Elevado a quanto? Nesse caso aqui, eu estou trazendo ela 10 parcelas para o presente, certo? Estou trazendo ela aqui para o presente. Vamos colocar aqui o 10 aqui. Fazendo essa operação, o que acontece? Vamos fazer ela aqui na calculadora para andar rapidinho para nós. Olha, é 129,50, 129,50 dividido por 1,05 elevado ao 10. Ok? Ok. Acho que eu fiz uma bobeira aqui. Vamos limpar aqui e fazer de novo. Apertei errado aqui. 129,50 dividido por 1,05, 1,05 elevado a 10. Fechar o parênteses aqui e o igual aqui. Olha só. Encontramos aqui exatamente 79,50. Então fica assim. Valor presente igual 79,50 centavos, que era o que nós já sabíamos que ia acontecer, certo? Então veja bem, tecnicamente, se você vai pagar uma parcela antecipada, o que acontece é que você vai pagar apenas a amortização daquela parcela, certo? Todo o juro que iria incidir sobre ela vai desaparecer. Então, trazer uma parcela para o presente significa descontar todo o juro que estava sobre ela, tá bom? Então, essa é a ideia aqui de antecipar uma parcela. Bacana? Vamos fazer mais uma ideia aqui. Vamos limpar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo limpar isso aqui, que às vezes ele dá uma travadinha. Ok, agora deu certo aqui. Vamos lá, vamos fazer outra ideia aqui. Se ao invés de querer pagar aqui a 10ª parcela junto com a primeira, vamos imaginar que você já estava pagando ali, já pagou até a quinta, por exemplo. Eita, mas meu negocinho que tá dando trabalho para mim apagar aqui. Suponha que quando você pagar a quinta parcela, você tem dinheiro para poder pagar a 10ª, certo? Por exemplo, quanto é que você vai pagar? A quinta parcela você vai pagar normalmente, certo? Mas trazendo aqui a 10ª para o tempo presente da quinta parcela, a gente está antecipando 5 meses, certo? Está antecipando 5 meses. Então, esse tempo aqui seria de 5. Bacana? Então, ficaria como aqui, olha. O valor presente da 10ª parcela no quinto mês seria o quê? O valor dela, que é o P, tá certo? O P é o valor da parcela. Seria quem? 129,50 dividido por quem? 1 mais I. O I é 5%, então fica 105%. 1,05 elevado a quanto? O meu N aqui é 5, porque eu estou antecipando somente 5 meses. Bacana? Fazendo aqui a nossa calculadorinha. Vamos lá, calculadorinha. Trazer ela para cá. Vou só trocar o 10 aqui pelo 5.
Então vai ser 129,50 dividido por 1,05 elevado a 5. Olha só. Então, pagaria R$ 101,46. Então, vamos colocar aqui. Valor presente da 10ª parcela seria R$ 101,46, arredondando isso daqui. Que valor é esse? Ó, exatamente a amortização que nós temos aqui, ó, R$ 101,47. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Isso. Seria basicamente esse o valor dessa parcela aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Olha aí. Então você pagaria R$ 101,46. Tá bom? Observe que os R$ 101 já está aqui. Tá bom? Na verdade, quando você antecipa uma parcela, você vai encontrar sempre algum desses valores que já estão aqui. Por quê? Porque a gente estaria retirando todo o juro, né? Que incidiria sobre aquela parcela. Então, eu estou pagando aqui a 10ª parcela no 5 meses, tá bom? Na verdade, eu teria que antecipar era seis parcelas aqui. Deixa eu ver. É porque eu estava trazendo para o mês 5 aqui, né? Então, eu deveria colocar aqui n igual a 6. Mas tá tudo bem. Essa é a ideia. R$ 101,46 seria o valor da nossa parcela 10ª antecipada, no momento que fosse pagar aí a parcela número 5. Beleza? Então é isso, meu povo. Antecipar parcelas seria usar essa formulazinha aqui, tá? Espero que vocês compreendam essa ideia. Então, antecipar uma parcela é trazer o valor dessa parcela para o momento presente que você quer pagar ela. Então, na teoria, seria descontar os juros que aquela parcela vai incidir no montante total usando essa formulazinha bem aqui. Combinado? Espero que isso ajude vocês. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em amortizar algum valor. Suponha que você pegou R$ 1.000 emprestado para pagar em 10 meses, mas de repente você ganhou aí um pouco de dinheiro e quer amortizar essa dívida, quer pagar um pouco dessa dívida. Suponha que você fez o seu empréstimo hoje e amanhã, ou antes de vencer o primeiro mês, por exemplo, você já quer, você recebeu um dinheirinho extra, recebeu R$ 500 e quer saber quantas parcelas você conseguiria pagar com R$ 500. Beleza? Então, suponha o seguinte: nós temos um valor aqui, ó, um valor disponível. Vou colocar bem assim: um valor disponível de R$ 500 e você quer pagar, você quer amortizar a sua dívida dando esses R$ 500. Então, a ideia de amortizar seria pagar as últimas parcelas, certo? Vem pagando das últimas para frente, porque senão não faz muito sentido você pagar as primeiras aqui, porque senão você vai pagar os juros referentes a ela, porque não estaria antecipando muita coisa, tá bom? E não seria muito inteligente pagar aqui das primeiras. O bom seria você pagar das últimas para frente. A pergunta aqui agora seria o seguinte: quantas parcelas vocês conseguiriam pagar se tivesse aqui com esse montante de R$ 500 para poder trazer aqui para amortizar a sua dívida? Se você observar, cada parcela custa R$ 129. Vou arredondar para 130 para ficar fácil de fazer o cálculo. Com R$ 500, tecnicamente, vocês pagariam aqui
4 parcelas, nem 4, porque 4 vezes 100 já dá 400, 4 vezes 3, 12, já daria aí 120, passaria. Tecnicamente, pelo valor nominal, vocês só conseguiriam pagar 3 parcelas aqui do final, se fosse levar pelo raciocínio lógico da dívida nominal. Porém, nós temos que pensar o seguinte: se eu vou pagar essas parcelas finais aqui, significa que eu não devo pagar os juros por elas, certo? Aí aqui que mora o segredo legal da amortização. Se você vai pagar umas parcelas do futuro, elas sempre vão ser trazidas para o presente, e sendo assim, o seu dinheiro vale mais, tá certo? O seu dinheiro vale mais no presente do que no futuro. Nesse caso, então, eu vou fazer o seguinte: vou pensar aqui, olhar para o meu saldo devedor e imaginar um valor maior do que R$ 500. Por que eu vou imaginar um valor maior do que R$ 500? Porque o meu valor está no presente. Só para ter uma ideia. Aqui, olha, na sexta parcela, por exemplo, o saldo devedor está de 459, tá vendo? Já é maior do que 500. Então, eu vou experimentar trazer esse dinheiro aqui de 459 para o momento presente, para ver se ele vai ser menor do que 500, tá legal? Usando essa mesma fórmulazinha aqui, ó. Usando essa mesma fórmula. Então, seria mais ou menos pensar o seguinte: ou se você quiser fazer o contrário, também funciona. Pegar o seu 500 e levar ele para o futuro para ver aqui qual parcela que ficaria melhor. Eu vou até fazer isso, ó. Eu vou até fazer diferente. Vou pegar os R$ 500 que a gente tem e vamos tentar levar ele para o futuro, só para fazer uma ideia aqui, usando a capitalização normal. Valor futuro, que é mesmo que montante, certo? Valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais i elevado a algum tempo aqui. Vou tentar levar ele aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 meses para o futuro, certo? Então ficaria aqui o valor futuro seria igual ao valor presente é R$ 500, porque é o dinheiro que eu tenho agora, certo? A taxa de juros é 5%, então aqui fica 1,05 elevado a 5, porque eu estou tentando, vou levar ele lá para o quinto mês. Fazendo essa continha aqui na calculadora, vamos ficar como aqui? Vamos ver. 500 vezes 1,05 elevado a 5. Olha o que deu aqui, R$ 638. Ou seja, levando o meu dinheiro 5 meses adiante, por exemplo, ele vai valer R$ 638. 5 meses, 638. Com 5 meses eu só devia R$ 560, tá vendo? A quinta parcela aqui, quando eu pagar a quinta parcela, eu vou ficar com meu saldo devedor de 560. E com meus R$ 500, 5 meses após, eu consigo ficar com ele valendo R$ 638. Estão entendendo mais ou menos aqui essa ideia? Então, com R$ 500, eu consigo pagar um saldo devedor de 638. Ou seja, olha só a ideia. Eu vou pagar essa parcela aqui, ó, a 10ª, vou pagar a 9ª, vou pagar a 7ª. Por que eu estou falando que eu vou conseguir pagar? Olhando aqui para o saldo devedor, tá vendo? Onde é que o meu saldo devedor é menor do que 638? Ó, o meu saldo é de 638 com R$ 500. Eu consigo pagar R$ 638 no futuro. Então, 638 está bem aqui, ó, abaixo dos 657. Então, tecnicamente, eu vou conseguir pagar todo esse saldo devedor aqui e ainda sobrar um troquinho.
Vamos conferir essa ideia, para ver se vocês entendem aí, ó. Vamos amortizar aqui. Ó. Amortizar. Qual é o valor que você tem? R$ 500. Qual é a taxa de juro? 5%, certo? Ó, olha só, tá vendo? Com o dinheiro que eu tenho, eu vou conseguir pagar até a sexta parcela, que seria R$ 500, certo? Vou conseguir pagar 459 e ainda vai me sobrar R$ 60 de juro. Ou, de juro não, perdão. De, de troco, tá vendo? Vai me sobrar R$ 60, tá bom? Então, tecnicamente, aqui eu coloquei a ideia de levar a 5 meses adiante para poder fazer uma prévia, tá bom? Mas eu teria que ser, na verdade, com 6 meses adiante, tá certo? Aqui deveria ser 6, para poder dar certinho o valor que eu vou conseguir pagar, tá bom? Então, aqui seria basicamente essa ideia. Os meus R$ 500, tá certo? Meus R$ 500 vai conseguir pagar esse saldo devedor aqui de 459, certo? E vai me sobrar ainda R$ 60 de troco, tá bom? Então, tecnicamente é isso. Essa é a ideia de amortizar. Na amortização, tecnicamente vocês não vão pagar esses juros aqui das parcelas aqui, dessas que ficaram em vermelho, tá bom? Aí você pode pensar assim, não, mas eu tinha aqui 459, depois 352, 240. A gente não vai somar esses valores aqui, não. Esses são os saldos devedor de cada um, no final de cada uma dessas prestações pagas, tá bom? A gente vai pegar um montante que consiga pagar um determinado saldo devedor aqui. Então, a gente tinha R$ 500, eu tinha aqui um saldo devedor bem pertinho, né? De, de 500, que era o 459, e ainda vai me sobrar R$ 60 de troco. Legal? Se você somar 459 mais 60, vai ficar pertinho dos nossos 500, não vai? Beleza? Vamos ver se ficou bom para vocês. Ok. Vamos eliminar esse daqui. Vamos tentar fazer outra simulação. Apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Ok, vamos simular novamente. Vamos simular aqui agora, por exemplo, eu vou colocar aqui R$ 2.000. Vou botar 10.000. R$ 10.000 com a taxa de juro mensal de 2%. Vamos colocar aqui em 20 vezes na tabela Price. Estou fazendo aqui, mas a ideia é a mesma, tá bom? Para a saque. Ó, vamos apagar todas essas coisinhas aqui que estão riscadinhos. Pronto. Beleza. Está aqui a nossa simulação. Simulamos R$ 10.000 aqui. A parcela vai ficar em R$ 611. E aqui está em 20 vezes até fechar aqui o nosso saldo devedor. Então, a nossa ideia basicamente é a mesma. Como fazer para podermos antecipar parcelas, certo? E fazer amortizações com valor fixo.
tá bom? O bom seria se a gente tivesse aí presencialmente conversando com vocês para poder ir perguntando, e aí, se você tivesse tantos reais, quanto que você conseguiria abater na sua dívida? Bacana? Então vamos supor que eu tenha feito essa pergunta e vocês tenham falado o seguinte: olha, eu quero pagar aí a 20ª parcela adiantado, porque o ideal seria você pagar sempre uma da frente, está vencendo agora, e ir pagando a última. Depois paga a segunda, e aí vai pagar a penúltima, e assim vai. Que aí vocês conseguem amortizar bastante esse juro, tá bom? Então, só no geral. Se vocês quiserem fazer uma, uma amortização da última para o tempo presente, aí vocês vão sempre calculando dessa forma. Agora vamos imaginar, por exemplo, que você foi pagando isso aqui. Você já pagou, ó. Pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira, pagou a quarta. Não tinha dinheiro para antecipar nenhuma. Mas quando você foi pagar a número 5, aí você já tinha um dinheirinho extra e queria pagar um pouco mais, tá bom? Então, ao pagar a número 5, você agora também quer pagar a número 20. Pronto. Então, como é que você vai fazer? No lugar desse N aqui, você vai colocar só 15. Por quê? Porque você já está na parcela número 5, tá bom? Já está pagando a parcela número 5. Naquele mesmo instante, você quer pagar a número 20. Então, o tempo aqui você vai fazer o 20 menos o 5, que você vai ter aqui 15 meses de antecipação. Legal? Para colocar no lugar desse N aqui. Tá bom? Então vamos ver. Essa parcela de R$ 611, trazendo ela para o presente. Então, 611 dividido, nós colocamos o juro só de 2%, né? Então vai ficar 1,02 elevado a 15. Vê quanto é que vai dar isso aqui na calculadora. R$ 611,57 dividido por 1,02 elevado a 15. Acho que eu coloquei uma coisinha ali. De novo, 611,57 dividido por 1,02 elevado a 15. Isso, agora vai dar certo. Fecho o parênteses aqui e aperto igual. Pronto. Então, a parcela que custava 611 vai custar 454, certo? R$ 454. E alguns centavinhos aqui, certo? 454,40. Beleza, então essa é a ideia de antecipar, certo? Antecipamos a 20ª parcela para poder pagar no mesmo momento que pagava aqui a quinta parcela, certo? Se você observar aqui, olha só, paguei a quinta parcela de 454, tá vendo? Então, perdão, de 445,49. O próximo valor que eu iria pagar seria de 454,40, que é justamente o valor que nós calculamos aqui antecipado, tá certo? Então, antecipar uma parcela é isso. Bacana? Espero que tenha dado para vocês compreenderem essa parte. Agora, nesse mesmo financiamento aqui, vamos imaginar que vocês fizeram o financiamento de 10 mil, mas tem um valor que vocês querem abater nessa dívida. Vamos imaginar que você tenha R$ 4.000 para poder pagar essa dívida. Vamos tentar descobrir quanto que esses 4.000 vai conseguir abater de parcelas.
Bom, deixa eu limpar aqui a nossa tela. Bom, então nós temos R$ 4.000. Esse é o valor disponível. Com esses 4.000, que valor a gente consegue abater? Que quantidade de parcelas a gente vai conseguir abater? Vamos fazer aqui, ó. Amortizar, valor. Eu tenho R$ 4.000. A taxa de juros é de 2%, que a gente escolheu 2% ali na simulação. Ok. Então aqui ele vai nos dizer o seguinte: a dívida nominal reduzida foi de 4.892, certo? O saldo foi de R$ 457. Deixa eu abaixar aqui. Vou tirar um printzinho bem aqui dessa tela. Vou deixar aqui pra gente. Deixar ele aqui como um print. Ok. Olha só. Eu tinha 4.000, certo? Para poder abater. A dívida nominal que foi reduzida foi de 4.892,54. E ainda vai sobrar um troco de 467. Aí você pode perguntar o seguinte: como é que eu tenho 4.000 e ela vai conseguir abater uma dívida de 4.892? É porque é justamente essa ideia de você usar o seu dinheiro, que é 4.000 agora, é usar ele é, para o futuro, certo? Você tinha uma dívida de 4.000 e alguma coisa ainda, mas esses 4.892 você consegue baixar ele com R$ 4.000. Legal? E ainda sobra para você 467 ok? Como é que você sabe que isso acontece? É porque seu dinheiro vai viajar para o futuro, vai, como se fosse o seguinte: você vai pegar esse dinheiro de 4.000, vai capitalizar ele a 2%. Então seria o seguinte: valor futuro é igual ao valor presente, que no caso seria R$ 4.000, vezes 1 mais i, que seria 1,02, certo? Elevado a um determinado tempo aqui, certo? Então, esse tempo que está aqui é que seria a quantidade de tempo que a gente precisaria reduzir para poder encontrar esse valor que daria certo para poder pagar. Por exemplo, tecnicamente aqui, a gente está reduzindo aqui, olha, quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 8 parcelas a gente consegue pagar aqui, beleza? Então, se eu pegar esse valor aqui, por exemplo, e pagar 8 parcelas, eu estaria levando ele para o futuro 12 aqui, ó, tá vendo? Eu estaria levando ele para o futuro 12 vezes, 12 meses. Então, vou colocar aqui o meu 12. Deixa um 12 bem aqui. Vamos fazer aqui na nossa calculadora. 4.000. Vamos ver se vai dar certo aqui essa ideia. 4.000 vezes 1,02 elevado a 12. Ó, R$ 5.072. 5.072. Então, esses 4.000 de agora, vai valer R$ 5.072 daqui 12 meses, por exemplo. Se você observar essa diferença ou quiser, por exemplo, somar esse 4.000 e pouco aqui com os 467, a gente ainda vai verificar que está mais ou menos nesse estilo aqui, certo?
Ou melhor, fazer isso aqui menos 10 mil. Ó, menos 10 mil. Vai dar 4.927. Um valor muito próximo, né, daqui. Então a gente não precisaria nem levar ele os 12 vezes, eu levaria 11 vezes, né? Não precisaria colocar aqui nos 12 vezes, eu levaria apenas a 11 vezes, tá? Então, tecnicamente, seria o seguinte: esses 4.000 seu, esses 4.000 aqui, conseguiria abater aqui basicamente quantas parcelas? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parcelas de 611. Faça uma continha aqui, por exemplo, ó. Vou usar a calculadora mesmo aqui. 8 vezes 611. Olha ali, o total da sua dívida ali, ó, 4.888. Era mais ou menos o que aquele print estava nos mostrando aqui, ó. 4.888, que 4.892, tá? Tá bem pertinho, tá vendo? Então, essa era a dívida que você conseguiria bater. Por que que ela chama de dívida? Porque você devia realmente isso daqui, ó. Legal? Você devia essas parcelas, então era a sua dívida. Mas você conseguiu fazer essa soma para poder chegar nos 4.000. Aí o que mais eu tenho aqui, ó? Por exemplo, vamos pegar aqui essa parte de amortização, somar daqui para cá, ó. Vamos pegar uma fórmulazinha do Excel aqui, que é a fórmula soma igual a soma. Vou pedir para somar essas partes aqui da amortização, tá bom? Então, ó, todas essas partes da amortização. Ó, 4.480. Tá vendo? Então, essas partes aqui da amortização é quanto que você consegue pagar com 4.000. Vamos lá, vamos botar, cadê que é o printzinho novamente aqui? Você tem 4.000, mas conseguiria pagar 4.480. Tá vendo? Porque você levou esse dinheiro lá para o futuro. Tá bom? Então, se você pegar esse 4.480 aqui e trazer ele para o presente, você vai perceber que você vai dar mais ou menos essa ideia de 3.000 e pouco, né? Porque vai sobrar ainda um total de 467, beleza? Então é isso, meu povo. A, a ideia de amortizar seria você conseguir pagar uma parte do seu dinheiro lá do futuro, né? Porque só faz sentido se vocês quiserem pagar do futuro. Tá bom? Se for para pagar do presente, não faz sentido porque vocês vão pagar o juro do mesmo jeito. Bacana? Bom, então toda essa nossa conversa aqui para vocês foi para mostrar, por exemplo, que vocês podem amortizar uma parte do saldo devedor, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, para fechar essa ideia aqui direitinho e não ter dúvida nenhuma mais para vocês conseguirem fechar aí a questão da prova, tá bom? Então olha só. Se a gente for somar aqui essas parcelas que ficaram em vermelho todas, se somar as prestações, daria um total aqui de 4.892, certo? De prestação. Mas você pode perguntar o seguinte: como é que 4.000 consegue pagar 4.892 de dívida? Justamente que seria a ideia de quê? Dos juros, certo? Observe que essa coluna aqui, tudinho é de juros. Se eu for somar aqui essa coluna dos juros, esses juros aqui, ó, vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente R$ 412 só de juros. Então, desses 4.800, R$ 412 aqui são somente de juro de cada parcela. Beleza? Então, você olha aqui, você vem no saldo devedor. O segredo é você vir no saldo devedor, tá? E localizar aqui um valor que você tem
que o seu dinheiro a pagar. Então você tinha 4.000, então você vem aqui no saldo devedor, tá? E localiza aqui um valor que é menor do que o seu dinheiro. Então o menor valor é 3.958. Então você consegue com esses 4.000 eliminar essas 8 parcelas aqui do futuro. Sendo assim, você vai deixar de pagar todo o juro que você pagaria aqui para frente. Tá legal? Então, esse saldo devedor aqui desconsidera todo o restante aqui para frente. Se você pagou ele, essas próximas não vai existir. Bacana? Então, essa é a ideia. Deixa eu ver se eu faço mais um aqui para vocês acabarem de entender essa ideia da amortização, tá? Deixa eu simular novamente um outro aqui, só para ficar bem claro. Aí a gente termina essa revisão, tá bom? Já estamos aqui com 45 minutos. Vamos fazer uma nova simulação. Eu vou pegar 7.000 reais. Emprestei 7.000 reais, um juro aqui de 6%, é 0,06, durante 15 meses. Na tabela Price, tabela 1 aqui, tabela Price, ok. Então aqui está, ó. Peguei 7.000 reais para pagar em 15 meses, tá? E o valor da parcela vai ficar 720 reais, beleza? Então vamos pegar o seguinte, vamos pensar. Você tem agora um dinheirinho extra que você consegue pagar umas parcelas. Eu vou pegar os mesmos 4.000 reais, tá bom? Então, você quer amortizar aqui um valor de 4.000 reais, o juro é de 6% ao mês, 6%. Olha só, coloquei correto aqui. Deixa eu fazer aqui de novo, deixa eu limpar essa. Deixa eu tirar essa corzinha aqui. Então, amortizar. Deixa eu ver. 6 vezes 7,42, isso. 4.000 reais. Ok. Taxa de juros 0,06. Ok. Ok, então quer dizer o quê? A gente conseguiu fazer aqui uma amortização, reduzir a dívida de R$ 7.207, que seria essas parcelas todas aqui, ó, da 15ª até a sexta parcela. Joia? Por quê? Porque os juros aqui já são bem altos, né? São de 6%. O saldo é de R$ 36,02, tá bom? Então esses 4.000 andaria no tempo para o futuro, por exemplo, uma, duas, três, quatro, cinco meses. Legal? Então ele andaria para o futuro 5 meses. Deixa eu tirar o print aqui dessa tela. Guardar aqui. Ok, então vamos pegar os 4.000 e usar aqui a nossa formulazinha para levar o valor para o futuro, tá bom? Vamos desenhar aqui. Então, o valor futuro vai ser os 4.000 vezes 1 mais i elevado a um tempo qualquer aqui. A taxa de juros é 6%, então vai ser 4.000 vezes 1,06. Aqui aproximadamente, vamos colocar aqui, ó, 1 mês, 2 meses,
3 meses, 4 meses, 5 meses, certo? 5 meses. Na verdade, 6 meses. Porque aí ele vai morrer isso aqui. Elevado a 6. Ou seja, estou levando meus 4.000 6 meses para frente. Então vai ficar como aqui na tabelinha? 4.000 vezes 1,06 elevado a 6. Ficou 5.600 e alguma coisinha. Tá vendo? 5.674. Que é um pouquinho a mais do que o que eu tenho aqui, ó, que é 5.300 e alguma coisa. Legal? Ó. Então, quer dizer, com os meus 4.000, eu conseguiria pagar algo em torno disso daqui. Eu levei a 6, deveria ter levado só a 5, que aí ficaria bem pertinho disso daqui, tá bom? Aí a gente conseguiria aproximar mais aqui. Mas é essa a ideia. Ó, com os meus 4.000 no presente valem aproximadamente 5.600 e alguma coisa. A nossa... Quantos que a gente conseguiu reduzir aqui, ó? Vamos ver aqui. Ou melhor, deixa eu fechar aqui. Pronto. Vou somar aqui a amortização, para ficar mais fácil aqui para vocês. Ó. Somar a linha da amortização é igual soma de todas essas aqui, ó. Tchan, da amortização até aqui. Ó, a amortização foi de 5.304. Certo? Então quer dizer que esses valores aqui, ó, 5.304, deixa eu ver aqui o cálculo quanto é que deu. Ó, deu 5.600 e alguma coisa, tá vendo? Então quer dizer que dos 5.304, que era essa amortização aqui, os meus 5.304. Toda essa amortização aqui, certo? Então todos esses valores aqui era esse saldo devedor aqui, ó. Que era de 5.304. Bacana? Então a soma da amortização vai dar mais ou menos o valor que você vai ter dos seus 4.000 lá no futuro. Deixa eu colocar a 5 aqui. Deixa eu tirar o 6 aqui e colocar só a 5 para vocês entenderem bem. 4.000 vezes 1,06 elevado a 5. Olha, 5.352, tá vendo? Elevando a 5 aqui, então quer dizer que o meu saldo devedor no quinto mês era 5.304. Se você vem e paga ele aqui, com os mesmos 4.000 que você tem hoje, todo esse que está em vermelho desaparece. Legal? Desaparece tudo que está em vermelho. Bacana? Então, é bem tranquilo vocês perceberem essa ideia. O valor que vocês têm para amortizar, que no caso era 4.000, vocês levam ele para o futuro, tá bom? Procura um valor aqui aproximado, ou vocês podem vir somando aqui essas amortizações aqui até chegar a um valor próximo do seu 4.000, só que ampliado um pouquinho, tá bom? Mas nesse caso aqui, o ideal seria vocês pegarem o 4.000 e ir levando ele para o futuro. Tipo assim, observe que eu botei aqui 6 meses, ele deu um pouquinho maior, deu 5.600 alguma coisa, né? Não era o que a gente queria. Mas quando eu coloquei aqui elevado a 5, ó, elevado a 5, deu exatamente 5.304, tá bom? E aqui ó, era 5.352. Por isso que ele diz aqui que ainda sobrou ainda 36 de troco. Beleza? Bom, e o negócio é treinar, tá bom? Mas eu acho que agora vai dar certo. Que Deus abençoe vocês e uma ótima avaliação, tá bom? Grande abraço.